Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Resumo Popcorn e hoje a gente vai mergulhar no episódio 6 de O Cavaleiro dos Sete Reinos, o fechamento dessa primeira temporada que troca o barulho das lanças para o peso do silêncio, da culpa e das escolhas que definem o amanhã em Westeros. Este capítulo funciona como uma ressaca moral depois do julgamento dos Sete, um dia depois da glória manchada de sangue em que cada personagem precisa encarar o que fez e o que perdeu. Antes de começar, já se inscreve aqui no canal Resumo Popcorn, porque toda semana tem análise e review de séries e filmes com aquele olhar mais atento para roteiro, direção e atuação. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa o like para fortalecer e comenta aí embaixo o que você achou do final dessa temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos. O episódio 6, The Morrow, abraça um ritmo contemplativo que contrasta diretamente com o espetáculo brutal do episódio anterior. Se antes o foco estava no choque visual e na tensão do combate, aqui a série estaciona na consequência: luto, trauma, arrependimento e futuro. A câmera demora mais nos rostos, nos silêncios, nas pausas, e isso dá espaço para a atuação respirar e para o subtexto aparecer. A direção trabalha muito bem a sensação de manhã seguinte, quase como se todo o episódio fosse o amanhecer depois de uma noite que mudou a vida de todo mundo ali em Ashford. A fotografia aposta em tons mais apagados, menos vibrantes do que no torneio, reforçando essa ideia de mundo que perdeu um pouco do brilho, mesmo sem grandes batalhas ou dragões em cena. Tematicamente, o capítulo gira em torno de 3 eixos: culpa, legado e escolha. A culpa aparece tanto em quem sobreviveu, quanto em quem precisa lidar com as consequências das próprias ações, seja por omissão, seja por violência direta. O legado surge na forma de pais e filhos, casas nobres e um reino que começa a dar sinais de rachadura muito antes de Game of Thrones, com a ideia de que cada decisão aqui está empurrando Westeros, centímetro por centímetro, em direção a futuras guerras. E a escolha é o que move especialmente Dunk e Egg. Que tipo de homem, de cavaleiro e de príncipe eles querem ser a partir daqui? O roteiro acerta ao transformar um episódio essencialmente de epílogo em algo que não parece mera formalidade. Apesar de termos menos ação, nunca há a sensação de que estamos apenas matando tempo. Cada conversa carrega peso emocional ou político. A estrutura quase capitular, com cenas que vão costurando despedidas, funerais e propostas de futuro, dá ao episódio um ar de conto fechado, respeitando a origem literária de Dunk e Egg. Outro ponto forte é como a série continua humanizando personagens Targaryen, fugindo da caricatura do rei louco ou do dragão perfeito. A dor, contradição, dureza e às vezes um lampejo de humanidade inesperada. Westeros aqui parece menor, mais íntimo, mas politicamente carregado. O tipo de cenário em que um simples diálogo pode valer mais que uma batalha inteira. Sem entrar em spoilers, dá para dizer que o final cumpre o que promete. Encerra o arco do torneio de Ashford e, ao mesmo tempo, abre a estrada para novas jornadas de Dunk e Egg, tanto físicas quanto morais. É um episódio que pede atenção, paciência e disposição para ouvir personagens falando de perda, honra e destino, em vez de só esperar mais sangue e aço. Antes de irmos para o review com spoilers, já aproveita e se inscreve agora no Resumo Popcorn, se ainda não fez isso, porque no segundo bloco eu vou comentar momentos específicos do episódio, decisões polêmicas e o simbolismo do final dessa temporada. Atenção, a partir de agora, spoiler! Agora sim, vamos falar do que realmente quebra esse episódio por dentro, o luto em torno da morte de Baelor Targaryen e o impacto disso em Dunk, em Valar e em toda a dinâmica Targaryen. O episódio começa com Dunk ferido, sendo tratado pelo Maester e praticamente forçado a encarar que a vitória no julgamento dos Sete veio com um preço que ele não estava preparado para pagar. A presença de Lyonel Baratheon, oferecendo abrigo em Ponta Tempestade, funciona como uma tentação de fuga, uma vida fácil ao lado de um grande senhor, em contraste com a estrada imprevisível do cavaleiro andante. O funeral de Baelor é um dos pontos altos visuais e emocionais do episódio. O fogo, os Targaryen enlutados e Dunk ali no meio carregam uma mistura de culpa e reverência que diz muito sobre quem ele é.
A conversa dele com Valar, o filho do príncipe morto, é um dos momentos mais fortes. Valar não odeia Dunk, mas questiona por que os deuses pouparam um cavaleiro obscuro e levaram o herdeiro do trono de ferro. A resposta não vem em frases prontas, vem no silêncio, no olhar perdido de Dunk, que não consegue se enxergar como herói. Enquanto isso, no núcleo de Egg, a série aprofunda a escuridão interna da família Targaryen. Egg chega a ponderar matar o próprio irmão Aerion, agora derrotado e ferido, numa cena que mostra o quanto o ódio e o medo podem moldar um garoto criado perto do fogo dos dragões. Maekar interrompe o ato, e essa interferência revela muito sobre ele. Duro, violento, mas consciente de que está rodeado por filhos quebrados de maneiras diferentes. Aerion é exilado, Daeron é visto como caso perdido, e Egg vira, aos olhos do pai, uma espécie de última aposta de normalidade para a linhagem. O grande ponto de virada é a escolha de Dunk em relação a Egg. Maekar oferece que Egg seja treinado em Summerhall, dentro da estrutura tradicional da nobreza, mas Dunk coloca uma condição. Ele quer o garoto na estrada, como escudeiro, dormindo ao relento, aprendendo o que significa justiça longe das paredes confortáveis dos castelos. Essa decisão alinha perfeitamente o tema de legado com o arco pessoal de Dunk. Ele recusa o conforto de Ponta Tempestade, recusa o controle total de Maekar e escolhe um caminho no qual a honra é construída a cada encruzilhada. A cena final, com Dunk preparando Thunder e Chestnut e Egg aparecendo com roupas mais simples, é um epílogo melancólico e esperançoso ao mesmo tempo. Não há grande discurso, nem música explosiva. É o cotidiano recomeçando depois da tragédia. O espectro de Sir Arlan, evocando aquela sensação de que os mortos continuam cavalgando ao lado dos vivos, dá um toque quase fantasmagórico, sugerindo que Dunk carrega não só Egg, mas todos que vieram antes dele. Como final de temporada, o episódio 6 funciona como uma ponte elegante. Fecha Ashford com dignidade, honra o peso da morte de Baelor e ainda planta sementes para uma jornada que pode levar Dunk e Egg a cruzar com eventos maiores da história de Westeros. Se você curtiu esse tipo de narrativa mais focada em personagens, já se inscreve aqui no Resumo Popcorn, clica na tela final para ver o nosso vídeo sobre o episódio 5 e outro recomendado especialmente para você e continua com a gente nessa estrada por Westeros. Tchau!